Bom dia, alunos! Estamos mais uma live aqui pela instituição. Nesse momento ímpar que nós vivemos a nossa história, né? Retomando a ideia da pandemia e as orientações que nós temos, realmente do Estado de São Paulo, que é o isolamento, ou pelo menos o distanciamento para aqueles que que precisam sair de casa, tomar todos os cuidados, né? Usar máscara, depois quando chegar em casa lavar a máscara, lavar as mãos, o álcool em gel. Se você precisa sair de casa, saia com todos os cuidados necessários, né? E você que pode ficar em casa, que está aí assistindo a live em casa e fazendo suas anotações, isso mesmo, fique em casa, se você puder. Logo, logo nós estamos voltando com as nossas atividades. Quanto mais distanciamento ou isolamento nós pudermos fazer, mais cedo nós voltamos, até para diminuir o pico da pandemia, ok? Nós vamos falar nessa live sobre direitos humanos e cidadania. Direitos humanos e cidadania é uma disciplina, né, também inserida no currículo da pedagogia, quando nós falamos tanto pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação. É uma disciplina inserida mesmo para poder refletir sobre a questão dos direitos humanos e a prática dos direitos humanos, essa reflexão com as nossas crianças sobre os direitos humanos. Tudo bem? Quando nós falamos de direitos humanos, nós vamos pelo primeiro caminho. E aí quem vai chegando na live, né, já vai pegando aí o bonde andando, para a gente não passar do meio-dia, né, para a gente poder chegar até o meio-dia para vocês almoçarem tranquilos, não almoçarem me vendo com o prato na mão, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Eu gostaria de sugerir para vocês esse vídeo. Esse vídeo está escrito lá no YouTube. Afinal, o que é direitos humanos? Dublado PTBR, tá? De português, de Portugal, dublado no Brasil. Declaração Universal dos Direitos Humanos, que delineia os direitos humanos básicos, foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1942 dezembro de 1948. Ela completa agora, em 2020, 72 anos. Gente, esse vídeo mostra o contexto histórico da construção da ideia de direitos humanos. Como comentei com vocês a questão bíblica lá na de filosofia de Jonas, vou comentar agora no início a questão bíblica também de Ciro, quando nós falamos de Ciro, o grande rei citado, que era um dos reis que não era do povo escolhido, mas citado por sua virtude na Bíblia. Então o cilindro de Ciro era um imperador que ele, na sua gestão, né, com o seu povo, deu liberdade de culto às pessoas, né? Já lá no Antigo Testamento, se vocês quiserem estudar, veja o vídeo que é interessante, ou também pode colocar lá cilindro de Ciro no YouTube. Ciro, ele mostra, é o primeiro passo que nós temos registros históricos dessa valorização da vida humana, tá? Da valorização do respeito ao ser humano, que é por aí que a ideia de direitos humanos vai caminhar. Então esse contexto histórico do vídeo, ele mostra pra gente que, dentre várias questões históricas, várias guerras que nós temos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as guerras civis que acontecem, né, dentro do mesmo país, entre grupos. Se você não sabe muito sobre guerra civil, vale a pena assistir o Hotel Ruanda, que fala da África, desse país da África que teve uma guerra civil e mostra muito bem como acontece a guerra civil. De certa forma, o Brasil, a gente vive também numa guerra em relação ao tráfico de drogas, as milícias, enfim, mas essa guerra civil fica claro, né? Não vamos entrar em outros detalhes. Outro ponto importante que nós temos na história dos direitos humanos, que peço para que vocês assistam o vídeo, é retomado na Revolução Francesa. Acabei de falar de Revolução Francesa na live de Sociologia. Nos ideais da Revolução Francesa, quando nós falamos de liberdade, igualdade, fraternidade, democracia, a república, né? Res pública, res coisa, pública de todos. Essa república, que é a coisa de todos, ela nasce com essa declaração de direitos do homem. A Revolução Francesa lutava
pela questão da propriedade privada, pela não intervenção do Estado, aqueles ideais liberais, né? Não intervenção do Estado, para que as pessoas pudessem produzir, e que de certa forma até hoje nós discutimos ainda isso, quando nós falamos com uma pessoa liberal, quando nós falamos com o ministro da Economia é uma pessoa liberal, ele tem essas ideias da não intervenção do Estado, da questão da propriedade privada, da livre iniciativa, e isso mostra para a gente que lá também na Revolução Francesa, como eu falo com meus alunos do direito, a ideia que nós temos em relação a essas leis, dessa importância do direito do indivíduo. Quando nós falamos da Revolução Francesa, ela tem muita ligação com a nossa Constituição Federal, com a nossa legislação. Quando nós falamos de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa, nós estamos falando que todos são iguais perante a lei, todos têm direito de ir e vir, todos têm direito a acesso, têm que ter direito a acesso ao trabalho, educação, lazer. E isso são os ideais da Revolução Francesa. E isso é trabalhar a dignidade da pessoa humana, isso é acreditar na dignidade da pessoa humana. Retomado, então, de grande parte nessa Revolução Francesa, né, que eu já fiz algumas considerações na aula de Sociologia da Educação. Falando um pouco, então, desse contexto histórico, né, quando a gente fala de guerras, de morte, de tragédia, então o homem ele precisou, ao longo do tempo, refletir e criar estratégias para diminuir, evitar a violência. Vamos dar uma olhada nessa imagem, vou pedir para ele mostrar para vocês. William, mostra ali para a gente. Eu acho que você teve acesso a essa imagem, não teve? Menino morto em praia que se tornou símbolo da crise migratória, fugia de cidade dominada pelo Estado Islâmico. Corpo de criança de 3 anos foi encontrado afogado em uma praia na Turquia. Essa imagem, se você é um pouco mais sensível, é motivo para chorar realmente. Eu, a primeira vez que eu vi, eu vou ser sincero que não é fácil ver uma imagem dessa não. Eu começo com essa imagem, não é para chocar não, é justamente para mostrar a ideia de senso comum. Qual que é o primeiro ponto que eu trabalho com os alunos nas aulas presenciais e agora que eu estou trabalhando na live com vocês sobre direitos humanos? Desconstruir a ideia de direitos humanos criada no senso comum. Senso comum na aula de filosofia, lembra? Está pautado nos costumes. É aquilo que a gente senso comum, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa e a gente não reflete sobre aquilo e a gente vive, ele faz parte da vida da gente, tudo bem? Mas nós não podemos viver de senso comum. Nós temos alguns programas de televisão que passam à tarde, vocês sabem, né? Nas grandes TVs, que eles trabalham com esse sensacionalismo da violência. E boa parte do que a gente ouve em relação aos direitos humanos fala assim, esses defensores dos direitos humanos, que é o grande problema do senso comum, relacionar direitos humanos à defesa de bandidos. Você que é aluno do primeiro semestre, eu disponibilizei um link para você entregar uma atividade fazendo essa discussão. Como as pessoas pensam os direitos humanos a partir do senso comum? Pensa que direitos humanos é coisa de bandido. Que direitos humanos é para defender bandido. Agora eu pergunto, essa criança é bandida? Essa criança que estava fugindo do Estado Islâmico que vocês conhecem? Essa criança que queria um lugar para viver, um lugar para se desenvolver e foi levada pelos seus pais num momento de desespero. E foi uma grande discussão que agora com as fronteiras fechadas por conta da pandemia, mas não acabou, nós temos muitos refugiados no mundo e isso infelizmente não para. Quando nós falamos de direitos humanos e nós falamos de direitos da criança, por exemplo, os direitos humanos não são para bandidos. O direito da criança não é para criança pobre. Direito da criança são para todas as crianças. Direitos humanos são para todas as pessoas. Esse direito é uma discussão histórica para que as pessoas sejam valorizadas na sua dignidade de pessoa. Então, primeiro ponto, não leve essa ideia de direitos humanos como coisa de bandido, porque você viu algum programa sensacionalista dizendo que um grupo de direitos humanos está defendendo tal bandido. Temos casos de excesso da polícia em relação aos criminosos? Sim. Temos, óbvio, excesso de criminosos em relação à polícia? Sim. Né? Mas o fato é
que boa parte dos casos em que advogados, manifestantes, né, essas pessoas dos movimentos de direitos humanos rebatem em relação à ação policial, muitas vezes que o bandido já está sem nenhuma condição de oferecer risco e nem é morto mesmo assim. Tem uma imagem do Rio de Janeiro, não sei se você viu, perto de uma escola, que o criminoso, enfim, ele estava ali já algemado, praticamente o policial estava com o pé, e o policial dá um tiro na cabeça dele com um fuzil. Então, assim, é claro que ninguém fica satisfeito com o criminoso. E a primeira ideia nossa é falar assim, não, tem que matar mesmo. E isso é muito complicado. Porque se a gente tem essa ideia do sangue, essa ideia do tem que matar mesmo, isso vai ser um grande problema da vida da sociedade. Nós vamos perdendo esses sinais, essas balizas da vida que nós precisamos ter. E os direitos humanos fazem isso. Ele faz isso com a gente. Ele mostra, ele baliza para a gente o caminho que nós podemos, né, seguir. Tudo bem até aí? Essa ideia de direitos humanos é a ideia de que todos temos direito, todos somos portadores dessa dignidade humana e temos que ser respeitados por isso. Quando nós falamos de justiça, né, quando a gente fala de direitos humanos lá para a turma do direito, é claro que todo mundo se comove em relação e a gente fica nervoso com os criminosos e tal, mas eles não deixam de ser humanos por conta disso. E isso a gente só sente na pele quando acontece com alguém, né? Quando alguém próximo da família da gente passa por isso. Então essa questão da empatia, essa questão de você também se colocar no lugar do outro, né? Isso também é muito importante. Podemos discutir as leis do Brasil para o endurecimento da lei, a maioridade penal, toda discussão é possível. Mas agora o que a gente não pode abrir mão é que todas as pessoas precisam ser respeitadas, né? E o direito humano ele vem justamente para isso. O direito humano vem para esse tipo de criança, vem para esse tipo de pessoas que estão saindo, que estão mortas na sua terra por grupos, sejam religiosos, sejam organizações criminosas, enfim. E a gente precisa pensar, tudo bem? Nós não passamos por guerra, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, só quem passou por guerra, quando nós vemos os depoimentos, né, das pessoas no campo de concentração, daquelas pessoas que viveram no campo de concentração, a gente consegue um pouquinho imaginar como era aquela situação. Quando nós falamos de Auschwitz, né, o campo de concentração na Polônia, quando nós falamos da Segunda Guerra Mundial, só quem passou sabe. Então, se quem passou dá o depoimento, é sinal que a gente pode aprender com esse depoimento. Tudo bem? Essa parte de introdução da parte histórica, dessa parte de reflexão do senso comum. Professores, vamos construir o nosso conhecimento em evidências. Quando nós trazemos os direitos humanos, nós estamos trazendo história, nós estamos trazendo filosofia, nós estamos trazendo sociologia. E são essas bases que devem ser construídas, todas as nossas informações e também o nosso conhecimento. Ok? Questão histórica. A disciplina de direitos humanos, ela faz uma reflexão partindo da questão histórica. Por direitos humanos ou direitos do homem são modernamente entendidos aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua natureza humana, pela dignidade que ela é inerente. Direitos humanos é uma forma abreviada. Esses direitos são considerados fundamentais, porque sem eles a pessoa humana não consegue existir, ou não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida. Então, gente, os direitos humanos, como nós colocamos, e tem no material de vocês, dos alunos que foram disponibilizados, principalmente para os alunos do primeiro, eles não nascem das declarações. Tem gente que acha que o direito humano nasce da declaração, nasceu lá na Revolução Francesa, nasceu em 48, não. Os direitos humanos, eles são próprios do homem, são apenas um reconhecimento, são apenas reconhecidos, porque são inalienáveis, são inerentes, são próprios do homem. E o homem aqui que eu digo próprio da pessoa humana, né? A gente diz homem aqui, mas o próprio da pessoa humana. Quando nós falamos de direitos humanos, e nós falamos de todos os artigos dos direitos humanos, como por exemplo,
direito à liberdade política, a pessoa tem o direito a manifestar. A pessoa ela tem o direito a expressar a questão política que ela considera como conduta ou como uma via dentro da nossa sociedade. Quando nós falamos do direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer, o direito à expressão religiosa, a nossa própria Constituição fala que o Estado ele não professa uma fé. Ao contrário, o Estado ele promove esse respeito, essa liberdade. E nós ainda no século XXI no Brasil temos uma dificuldade em aceitar a religião do outro. E aí nós temos agressões entre católicos e protestantes, entre protestantes e católicos das religiões afro. Então, a reflexão dos direitos humanos, a gente precisa perceber isso. Trabalhar o nosso preconceito. Os direitos humanos, como reflexão de disciplina no ensino superior, né, para os professores, primeiro é trabalhar a pessoa como cidadão, para entender e respeitar o outro na sua diferença, na sua individualidade. Eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar. É claro que eu não concordar, não estou dizendo que alguém tem que fazer alguma coisa na rua, né? Alguma coisa que seja moralmente dentro da nossa sociedade, né? Não seja moralmente aceito. Mas nós temos questões que são puramente preconceituosas do ponto de vista moral. Lembra que eu falei para vocês de filosofia de ética e moral? Ética é o princípio, moral é a ação. Eu preciso entender que ética e moral, elas são diferentes, mas elas estão unidas entre si. A discussão dos direitos humanos, eu preciso entender isso. A minha moral são os meus costumes, que pode ser igual ao seu ou não. Por exemplo, se eu sou católico, na sexta-feira santa, passou agora há pouco tempo, né, sexta-feira da paixão, o católico não come carne. Agora, se o meu vizinho, que não é católico, que pode ser de qualquer outra religião, ou ser ateu, se ele fizer um churrasco, esse churrasco, eu não posso falar, nossa, mas que imoral, olha ele, vou lá, vou derrubar a churrasqueira dele. Por que eu não posso fazer isso? Porque esses são os meus costumes, referentes ao meu grupo. Eu não posso impor para o outro. Quando nós falamos da homossexualidade dentro dos princípios cristãos, e aí eu falo assim, não, mas fulano não deveria ser. Esse conjunto de princípios, eles correspondem ao princípio daquele grupo. Eu não posso impor ao outro aquele conjunto de princípios. Eu preciso respeitar na sua individualidade. Então, falar sobre ética e moral, a ética é esse princípio do respeito, da valorização da vida. E a moral, essa questão dos costumes, dos grupos. Falar de ética e moral me ajuda a entender os direitos humanos. Porque independente dos meus costumes, que pode ter vários, né? Quando a gente fala de questão religiosa, fica muito claro. Mas quando nós falamos da vida da sociedade brasileira, nós temos conjuntos morais comuns na sociedade brasileira, né? que convergem com a ética. Por exemplo, todo mundo aqui é favorável à vida. Olha o princípio ético. Mas como que essa vida se dá na concretude? Quando eu falo, por exemplo, das questões típicas dessas discussões. Quando eu falo de eutanásia, você que está me ouvindo agora, você é favorável à vida, não é? Sim. Mas se eu entro no campo da eutanásia, olha o campo moral. Uma pessoa eu posso encurtar a vida, desligar a máquina? A pessoa pode escolher se ela quer morrer ou não? Ou, né, isso não tem jeito nenhum, tem que ficar para sempre desse jeito, por exemplo, no estado vegetativo, até que ela morra naturalmente. Então vocês percebam que esses dilemas morais, que tem várias interpretações, eles estão no ponto de fundo da ética. Né? Hoje no Brasil, quando nós falamos nós não temos, a eutanásia não é legalizada no Brasil. Você não pode ir lá desligar intencionalmente, você não pode aplicar uma injeção na pessoa para ela morrer, porque não é. Isso mostra a importância da dignidade da pessoa humana, da vida da pessoa humana. Nós podemos discutir? Sim. Né? É interessante, quem quiser assistir o filme, aquele Como Eu Era Antes de Você, acho que é isso mesmo, né? Como Eu Era Antes de Você, que a menina se apaixona, o rapaz ele é todo ativo, ele sofre um acidente e ele fica tetraplégico. E aí ele comete eutanásia, ele vai para um outro país. E é uma discussão muito grande em relação a isso. Então percebam, nós temos os dilemas morais.
mas nós temos a ética, e é a ética que precisa balizar. É claro que a ética também está nesse pano de fundo de uma cultura, de um grupo, de um tempo. Mas se eu parto do pressuposto que a ética é a valorização e o respeito da vida, que ser ético é buscar sempre o justo, o correto, né? Isso me ajuda a entender mais os direitos humanos. Isso me ajuda a ter mais empatia. Então, os direitos humanos, como nós vemos, vou pedir para o William mostrar ali para vocês, aqui. Isso é direito humano. Moradia, liberdade religiosa, saneamento básico, inclusão, condições dignas de trabalho, igualdade racial, livre orientação sexual, meio ambiente equilibrado, segurança pessoal, saúde, alimentação, educação. Olha, quando nós falamos de direitos humanos, o que nós falamos de direitos humanos é justamente a luta por esses direitos. A luta por esses direitos que está na raiz, como tem no material, né, das leis, das lutas sociais, né? O que nós estamos dizendo que os direitos humanos, eles não são simplesmente assim ideias, eles são frutos de luta, eles são frutos, né, de manifestação no sentido de entender o que são os direitos humanos e como eles são importantes. E a história dos direitos humanos? Tem no material dos alunos e eu vou colocar brevemente aqui para vocês. A história da humanidade envolvida em guerras, como eu falei, guerras civis, como nós temos as grandes expressões, né, e outras guerras que nós estudamos, e tomando como base a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que acabou com a Europa, né, quando nós falamos dessas infelizes situações que o mundo passou e também, de certa forma, passa com diversas guerras em diversas regiões. Quando nós falamos desse contexto histórico, e lá no vídeo que eu sugeri que vocês, por favor, assistam, nós olhamos então para a história dos direitos humanos no Brasil. E aí o material ele traz uma referência muito clara, e a gente pode olhar também a história dos direitos humanos, não ainda claramente, mas nas revoltas, né? Quando nós falamos da nossa guerra da Revolução de 32 aqui em São Paulo. Quando nós falamos, por exemplo, das revoltas de Antônio Conselheiro, quando nós falamos em Canudos, a dignidade da pessoa humana. Então nós também tivemos nossas guerras aqui. Mas a discussão, a luta pelos direitos humanos explícita no Brasil, e agora sim como fato histórico claro, isso vem nos últimos anos a partir dos governos militares. Quando nós víamos pessoas sumindo e não aparecer. Isso não é fala minha, isso é fala do material. Isso é fala do que nós temos. Vamos dar uma olhada ali, William, no próximo slide. Opa, passei demais. A luta pelos direitos humanos no Brasil é referência explícita para as mobilizações políticas nos últimos 40, não, já deu mais de 40 anos, óbvio. A ditadura militar que em 64 conduziu o país ao autoritarismo e à centralização do poder e à vigência de práticas repressivas impôs a interrupção na construção da democracia e retrocesso aos direitos humanos, justamente no momento em que os movimentos populares e sindicais no campo da cidade estavam exigindo uma distribuição justa dos bens produzidos pelo trabalho e uma maior participação social na decisão dos rumos adotados pelo país. Rapidamente, quando nós falamos de governos militares, nós estamos falando de 64, nós estamos falando de uma defesa, agora falando dos governos militares, em relação ao comunismo no Brasil, né, o socialismo no Brasil, quando nós falamos, ou nós temos o golpe, o Brasil vai virar um país comunista. Se o Brasil viraria ou não, nós nunca saberemos, porque isso não aconteceu, mas o que de fato aconteceu foi a chegada do grupo militar ao poder. E com o grupo militar ao poder, a nossa democracia, eu sempre digo para os alunos, a nossa democracia mata tanto quanto ditadura, né? Quando nós falamos 64 mil assassinatos, né? Quando nós dizemos isso, dados de 2018, mais de 64 mil assassinatos. Então, quando nós olhamos isso, a gente fala assim, a nossa democracia também mata, né? Em relação à criminalidade, a relação entre polícia e bandido, enfim. Mas qual é a questão que nós discutimos a partir de 64? Eram esses casos em que as pessoas eram presas por pensarem politicamente diferente. E nós vivemos isso como nunca.
Isso quando nós falamos de direitos humanos, quando nós falamos do AI-5, do Ato Institucional número 5, que há pouco tempo algumas pessoas falavam assim, não, mas tem que voltar ao Ato Institucional número 5. Com o Ato Institucional número 5, elas poderiam nem estar lá com aquela faixa, elas nem poderiam sair na rua com uma faixa dobrada. As pessoas perderam o senso, né, dessas referências em relação às coisas. Né? E isso é inconstitucional quando nós defendemos, né, a volta do ato institucional. A nossa Constituição já é muito clara em relação a isso, quando nós fazemos apologia a esse tipo de pensamento. Né? A gente precisa tomar cuidado com a nossa liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é falar o que quer. Né? Liberdade de expressão é justamente falar o que pensa com conhecimento. E isso é o que falta muito. Então, quando nós falamos dos direitos humanos no Brasil, nós falamos sim do processo, né, que o Brasil passou nos governos militares. Não estou entrando no mérito aqui no juízo de valor, se o governo militar foi bom ou ruim, estou entrando no fato que a luta pelos direitos humanos registrada foi em relação às pessoas que sumiram, foram mortas, foram enterradas, foram perseguidas politicamente e não se tem notícia em relação a isso. E isso fere direto, porque nós já tínhamos a consolidação dos direitos humanos. E o Brasil rompe com os direitos humanos, né? Quando você persegue, você mata, e isso é evidente, isso já são evidências ao longo da história. Sem entrar no mérito, né, se os governos militares foram bons ou ruins, o fato é que no governo militar você teve pessoa perseguida, pessoa morta, pessoa que sumiu do mapa e seus familiares não tiveram nem a oportunidade de enterrá-los. Entenderam? Até aqui está tudo bem? Essa discussão ela vai se dar ao longo desse tempo de luta dentro dos governos militares. E a partir lá, quando a gente tem em 84 o fim do governo militar, nós temos uma nova constituinte nascendo. Com a Constituição de 88, o Brasil deixa claro a sua posição em apoio e respeito aos direitos humanos. Tá? Vou pedir para o William colocar ele para a gente. Deixa eu ver isso aqui. O processo constituinte de 87 e 88 levou a certa convergência dos setores sociais diversos, inclusive dos setores populares, movidos pela crença de que seria possível refundar o país dotando de novas bases democráticas e justas. Lançaram-se a apresentar emendas populares com milhares de assinaturas sobre os mais diversos temas. O processo constituinte e a Constituição Federal de 88 significaram dessa forma um marco de convergência da resistência política e um ponto de referência para a afirmação dos direitos humanos. Ok? Um ponto de convergência. E aí o Brasil em 92 ele ratificou os instrumentos internacionais dos direitos humanos em Viena. O Brasil ele vai lá e torna-se signatário, se compromete a ampliar, a manter e ampliar esse olhar dos direitos humanos. E essa agenda de direitos humanos resultou em informações, em ações concretas. E essas ações concretas, como nós temos e vocês sabem, eu até está aqui no slide, não. Eu vou disponibilizar para vocês. Para os alunos eu já disponibilizei. É o link do Ministério da Educação. É o link do Ministério da Educação. Do Ministério dos Direitos da Mulher, da Família, né? Se você colocar lá Direitos Humanos, Ministério, no Google você vai encontrar aquele link e lá tem os diversos documentos internacionais que foram assinados pelo Brasil e o Brasil se comprometendo com esses direitos. Então, principalmente porque está na nossa Constituição e estão nos acordos internacionais do Brasil. Tudo bem até aqui? Então isso se dá concretamente, como eu falei para vocês, um ato concreto é a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, ligados agora ao Ministério, né, da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. Ok? Dentro do material ainda nós temos a violação dos direitos humanos no Brasil. E isso, quando eu dou aula de direitos da criança, fica muito claro quando nós vemos as nossas crianças e a relação dos direitos humanos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a importância da LDB, com a importância da Constituição Federal, com a importância do Conselho Tutelar. Então, lá na disciplina de Direitos da Criança, nós temos a oportunidade de amarrar a ideia dos direitos humanos, né? Sendo a UECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
a constituição da criança, né? E também sendo convergente com a ideia dos direitos humanos com respeito à criança, né? Nós vamos ver em direitos da criança. Mas nós sabemos que existem esses grupos vulneráveis. Vamos dar uma olhada aqui. O artigo mostra aspectos das violações dos direitos humanos no Brasil e mostra que o problema se agrava acentuadamente a alguns grupos sociais como mulheres, crianças, jovens, negros, pobres, analfabetos, homossexuais. Apesar da criação no Brasil do Programa Nacional de Direitos Humanos em 96, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos em 97, que implementam políticas públicas nessa área. No grupo de mulheres temos dados importantes dessa violação. E ultimamente nós temos visto muito isso nas redes sociais, né? O 180, da relação dos disque denúncia. 10 minutos. E aí nós temos esse grupo que, a partir da ideia dos direitos humanos, tem uma nova representatividade. Tá? O tempo, como ele não é tão longo, eu não consigo aprofundar essa parte da violência desses grupos mais vulneráveis. Tudo bem? Falando dos direitos humanos na educação, no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, está disponível o parecer do Conselho Nacional de Educação para a Política Educacional em Direitos Humanos. Para os alunos do primeiro, eu já disponibilizei para vocês esse parecer. Tá? Já está no AVA. Para você que não é aluno do primeiro, mas está assistindo a live, mais uma vez, entra no site, coloca no Google, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, você vai clicar, né, tem um ambiente, uma aba que você clica e você vai lá para a área de Direitos Humanos e tem esse parecer, né? Então vale muito a pena ler o parecer. Esse parecer é de 2012 e está vigente em relação à educação em direitos humanos. Vamos lá dar uma olhada então na educação em direitos humanos no Brasil. Opa, não é. Aqui. A educação em direitos humanos, segundo Horta, situa-nos em uma posição crítica em relação ao modelo neoliberal vigente. Deve-se propor uma ética que enfatize o público, a solidariedade e o bem comum. Segundo comparado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos retomou os ideais da Revolução Francesa, representando então a manifestação histórica de que se formara finalmente em âmbito universal sobre o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade, conforme ficou registrado no seu artigo 1º. Então, gente, essa educação em direitos humanos, por isso que eu disse lá no início da live, ela tem de primeiro trabalhar os nossos preconceitos. A grande dificuldade do professor em trabalhar os direitos humanos é trabalhar o seu próprio preconceito. Nós temos, por exemplo, também gostaria que vocês assistissem, tem um vídeo, né, que eu disponibilizei também lá no link do aluno, que fala sobre a prática dos direitos humanos nas escolas. E muitas vezes nós estamos longe. Nós temos situações, por exemplo, que uma professora foi processada porque ela obrigou os alunos a se levantarem na sala e a rezarem o Pai Nosso. Então, um aluno não levantou, ela colocou o aluno para fora e ela foi processada. E foi feito correto com ela. Porque nesse momento, não é o momento de você obrigar o aluno a fazer uma coisa, manifestar um credo. Então a gente precisa ficar atento a isso. Muitas vezes a gente fica nesse preconceito, mas o aluno é homossexual. Aluno sexual, mas eu chamo ele na minha sala e digo assim para ele: vem aqui, você sabia que tem cura? Por que você não procura um tratamento? Então quer dizer, às vezes as minhas convicções, aquilo que eu imagino é o correto, eu preciso ter muito cuidado em relação a isso, para eu não cometer um erro muito grande. Ou achar que isso tem cura, como existe, segundo nós falamos do Conselho Federal de Medicina, não existe tratamento para cura da homossexualidade. E muito menos a escola fornecer ou indicar um tratamento religioso, né? Então o professor é muito complicado, porque às vezes até o próprio preconceito e às vezes os seus costumes, eles precisam, a gente precisa cuidar muito bem disso.
aqueles valores que eu trabalhei com vocês em Sociologia da Educação, eles precisam ficar claros em relação a isso. A minha figura ali, como professor, por exemplo, da rede pública, eu estou representando o Estado e eu preciso conhecer bem a Constituição, né, federal e também a Constituição estadual. E eu preciso saber para que eu não cometa um crime, eu não cometa um erro, e é responsabilidade minha. O menino está aqui estudando direito, ele pode me ajudar. O desconhecimento da lei não impede. Ah, não sei o que é, não vou cumprir. Você tem que cumprir. A lei está para todo mundo. Então nós, como professores, nós temos que saber bem claro o que nós devemos e nós não devemos. E o primeiro papel da educação é esse papel da acolhida, é esse papel do diálogo. É isso que os direitos humanos, enquanto educação, refletir a questão dos direitos humanos, nos leva a essa acolhida. Nos leva muitas vezes a ter esse diálogo de apoio. Não de aceitar, não de motivar, mas sim de acolher e ouvir. E os conselhos que são necessários, né, em relação aos nossos alunos. Então a primeira postura é a postura do acolhimento do educador, né? E nós temos aí em diversas escolas profissionais que nos ajudam em relação a isso, né? E também na área da saúde, por isso que eu falei como é importante saber de direitos da criança, como é importante saber disso também, ok? Vamos dar mais uma avançada. Tem aqui a imagem, quando nós falamos de educação em direitos humanos, acabei de falar, ó, papel do professor. Qual é o papel desse professor? Transmitir conhecimentos, valores, o papel da acolhida. O professor ainda, a educação em direitos humanos, a escola, como mediador do processo. O professor como parceiro. Nós como aprendente, professores como aprendente no método dialógico. Isso é educação em direitos humanos. A educação em direitos humanos, né, quando nós falamos da LDB, que segue a Constituição Federal, e eu gostaria de falar aqui do artigo, né, 22, desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, aquilo que nós vimos em Sociologia. Então, é dar condições para que esse jovem, essa criança, né, se transforme em um cidadão pleno. E diz assim lá no artigo 26, quando nós falamos da LDB. Os currículos de ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. E nós entramos aqui com os direitos humanos com uma parte diversificada. Artigo 27. A difusão dos valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, ao respeito ao próximo, ao bem comum. Então, pedir direitos humanos é pedir o mínimo de bom senso, de respeito ao próximo, de empatia com o outro. Na verdade, isso não deveria ter aula para isso. Nós deveríamos aprender lá na socialização primária, junto com a família e com a comunidade, a respeitar o próximo, né? Isso não deveria ter declaração de direitos humanos, não deveria existir uma aula de direitos humanos, porque isso deveria ser da nossa essência, como diria Rousseau, não é? O homem ele nasce bom, a sociedade corrompe, mas assim, não deveria ter isso. Mas por que é importante ter? Para a gente retomar esses valores, que são importantes aos direitos humanos. Então, quando nós falamos, eu sempre digo isso para os meus alunos em sala, caiu em concurso, caiu em prova direitos humanos e Estatuto da Criança e do Adolescente, você sempre caminha pelo lado que eles são bons para a vida da sociedade, são reflexões importantes para as nossas atitudes melhorarem, para a nossa convivência social ser melhor. Ah, mas eu não acredito de direitos humanos. Então, concurso não pergunta o que você acha. É essa que é a questão clara. Concurso não pergunta o que você acha do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sempre digo isso para os alunos da pedagogia e do direito. Quando cai prova de concurso, não é o que você acha, é aquilo que é, independente do que você acha. Por isso que é importante conhecer mais do que achar. Entendeu? É importante você conhecer, você saber a definição, o que é. E aí, se você quiser continuar na ignorância, você continua. Mas o importante é conhecer. Porque se eu parto do pressuposto inicial da aula que direitos humanos é coisa para bandido, que não é uma luta histórica, que não é uma reflexão, que em qualquer lugar eu preciso pensar em direitos humanos, eu caio no erro de achar que direitos humanos não prestam para nada, ou que direitos humanos é coisa de bandido, ou que o Estatuto da Criança e do Adolescente pode defender bandidinho. E esqueço da história da criança, eu esqueço da importância do Estatuto
como muitos países ainda vêm ao Brasil estudar o Estatuto da Criança para aplicar em seus países. Eu perco essa referência. A única referência que eu tenho aqui é televisão, é WhatsApp, é Facebook, e isso não é referência para educador. Isso não é referência para uma pessoa que se predispõe a estar no ensino superior. Vamos deixar o WhatsApp para aquelas pessoas que querem uma vida fácil, com respostas fáceis. Agora, para aqueles que querem uma vida com conhecimento científico, com reflexões pautadas na razão e com reflexões pautadas na história e na boa convivência dos povos e das pessoas, aí aqui é o seu lugar. Mas isso exige da gente estudo, exige aprofundamento. Continuando aqui na filosofia, na educação de direitos humanos, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, que compreende direito de ir e vir, de opinião e expressão, de crença e culto religioso, de brincar, praticar esporte, divertir-se, de vida comunitária e sem discriminação. Aí, é dever de todos velar pela dignidade de ambos, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano ou violento. Isso tanto visto em direitos humanos, como visto em direitos da criança e adolescente. Considerações finais. É particularmente significativa a problemática em torno dos processos de educação em direitos humanos, quando se trata da construção de um projeto de sociedade baseado no princípio da igualdade de direitos. Nesse sentido, os desafios que os educadores enfrentam não são poucos, tampouco superficiais. O oferecimento de cursos de formação continuada em direitos humanos é fundamental, se compreendemos que faz parte do trabalho docente. Chegando ao final da nossa aula, na verdade eu passei um pouco do meio-dia, né? Para amarrar um pouco a ideia dos direitos humanos, nós temos muitas dinâmicas, nós temos muito texto para poder trabalhar, tanto na pedagogia com as crianças, né? Nós temos diversas atividades que vocês podem pesquisar também em relação aos direitos humanos, atividades com crianças. A ideia é poder construir uma sociedade mais justa, mais respeitosa, mais amigável, mais empática e uma sociedade menos discriminatória. Né? Criança não nasce preconceituosa e criança não nasce discriminatória, ela aprende na vida da sociedade. Então a função da educação é justamente essa, mostrar para ela que existem outros caminhos, fora do preconceito, fora da discriminação, e que todas as crianças possam se sentir acolhidas, né? Todas as crianças e jovens possam se sentir acolhidas. A ideia dos direitos humanos é tornar uma sociedade melhor, mais acolhedora, mais justa. Pesquise no YouTube práticas em direitos humanos, né? Tem uma prática de Embu das Artes, que eles fizeram uma campanha de direitos humanos em Embu das Artes aqui no estado de São Paulo. Já foi uma das cidades mais violentas do estado de São Paulo. Serve de exemplo para a nossa cidade. Que com uma escola com a prática de direitos humanos, eles conseguiram reduzir a criminalidade da cidade. Pessoas emancipadas não são pessoas violentas. Pessoas emancipadas que sabem os seus direitos e lutam por eles, né, são pessoas que não cometem crimes. Entenderam? Crianças, jovens, pessoas emancipadas que conhecem seus direitos e lutam por eles, não vão cometer seus crimes, porque entendem a importância e o valor da dignidade da pessoa e a importância da lei. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa reduzir, né? Na nossa aula aqui no curso de Pedagogia Semipresencial, nós temos em média 3 horas e meia para a gente poder discutir sobre esses temas. Eu tento reduzir, sintetizar o máximo possível. Trago um pouco a contribuição das minhas reflexões. Você que é aluno do curso de Pedagogia, mande suas atividades. O pessoal do 7º logo nós vamos ter uma live de tópicos especiais. Para a próxima aula, a atividade do pessoal do 7º tem que entregar e fica para a próxima atividade a live, aí orienta a próxima atividade. Essa atividade de direitos humanos já está disponível no AVA, você pode já baixar e responder e mandar até 30 de maio. E você que está assistindo e não é aluno, facicasp.com.br, né? Venha conhecer os nossos cursos, com as aulas presenciais, se tudo der certo, né? Se Deus quiser, essa pandemia passando rápido, nós voltamos com as aulas presenciais. E você indique, né? Você que é aluno, indique para os seus amigos, né? Estamos nesse momento em que vocês estão enviando as atividades, mas o importante é a gente ter consciência que tudo isso vai passar e a vida vai voltar ao normal. E o mercado vai precisar de cada vez mais de pessoas preparadas para enfrentá-lo.
Espero que vocês tenham gostado, desculpe alguma coisa e não esqueça, esperamos vocês aqui na FACIC. Tudo bem? Grande abraço, tchau e bom final de semana.